Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para exaltar aquele que é único e digno da nossa adoração e do nosso louvor. Que você se sinta à vontade na presença de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Nós te adoramos, Jesus. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Tu és exaltado aqui, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá.
sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o amor do nosso Pai. Mesmo que às vezes nós caímos, nós deixamos de seguir a Cristo, mas Ele ainda pensa em nós, Ele ainda é por nós, tudo é dEle, tudo é para Ele, sempre será o amor do nosso Deus por nossas vidas. Aquele amor que morreu naquela cruz para nos dar a salvação e para que nós pudéssemos estar aqui com vida e abundância na presença dEle. Exalte a Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória e adoração. Tu és exaltado, Jesus, aqui neste lugar. Tu és glorificado, Senhor, aqui neste lugar. Glórias a Ti, Senhor. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Somente a Ti, Jesus. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a Ele pra sempre. Amém. A Ele a Ele pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele
pode levantar suas mãos assim e dizer mais uma vez a Ele a glória. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, dizer só as vozes. Por tudo que vai acontecer nesse ano, por tudo que vamos receber da presença dEle, por tudo que Ele tem feito e vai fazer sobre nossas vidas. Mais uma vez, a última vez, vamos declarar bem forte que a Jesus toda a glória. Nós estamos dizendo isso, Senhor, ao Teu nome. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque o Senhor e a Tua palavra nos garante que podemos firmar a nossa esperança, não nas coisas passageiras e transitórias desse mundo, mas no caráter do Deus que é sempre presente, sempre fiel, que não falha e nem pode mentir. Então, Pai, nós depositamos a nossa confiança nesse Deus que faz, que realiza, e desde já podemos antecipar toda a glória, todo louvor e toda a honra ao nome de Jesus, por isso e tudo mais. Amém. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por essa ministração. Quantos aqui estiveram todos os dias da campanha 12 por 12? Levanta a mão. Tá ficando só o que eu digo aqui, aquela perseverança mesmo, né? No começo a gente diz assim, mas 12 dias, passa rápido. De repente aparece um compromisso aqui, outro compromisso ali. Coisa que nunca apareceu, começa a aparecer. E de repente a gente vai deixando no meio do caminho a nossa participação. É bem verdade que algumas pessoas estão acompanhando pela internet, não porque só estão fora da cidade, mas também porque estão em isolamento nesse momento, né? Uma onda de coronavírus um tanto quanto bem mais leve do que o que a gente estava acostumado, que tem aumentado o índice de contaminação e também aumentado o índice de isolamento. Isso também impede muito as pessoas de estarem aqui conosco, mas pelo menos estão conectadas online e também estão participando. Hoje nós vamos falar sobre a semente próspera. Que semente é essa que, caindo no solo, ela vem a frutificar? Fico imaginando qual será o tipo de semente que eu vou pegar, vou jogar no solo e ela vai frutificar. Essa tarde eu estava cortando grama com meu filho e eu estava olhando aquele jardim e fiquei imaginando, por que será que ele não para de crescer, né? Cortei esses dias atrás, umas 2 semanas, já estava grande tudo de novo. Eu disse, por que o jardim não para de crescer? E eu lembrei que crescer é natural para o jardim. Ele cresce porque é natural que o seu sistema de raízes, o seu sistema de fotossíntese, o seu sistema todo de desenvolvimento envolva crescimento. O que não é normal é um jardim que não cresce. A gente fica preocupado com alguma coisa que a gente plantou e não vingou, com coisa que a gente plantou e não nasceu. É aí que a gente fica preocupado. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque muitas vezes a gente fica com foco na semente, dizendo, a semente não é boa, não cresceu o suficiente, deveria ter crescido. E a gente fica esperando estratégias corretas para que alguma coisa sobrenatural aconteça, venha nas nossas mãos e nós, lançando na terra, venhamos colher os frutos imediatamente. Eu quero dizer para você que Jesus, quando conta a parábola da semente, ele não fala que o problema é a semente. Ele não volta o foco para a semente. Então o que você vai descobrir hoje, que a semente próspera, na verdade, não é a semente próspera. É um erro esse título aqui. Estudando a palavra de Deus, nós vamos perceber que não é a semente que se torna próspera, mas é uma outra coisa que, prosperando, faz a semente crescer. Então esqueça esse título. A semente próspera, na verdade, é um erro, é um equívoco, porque o que o texto bíblico vai dizer para nós e vai apontar é o seguinte, olha lá. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, contando a parábola do semeador, ele falou do primeiro tipo de solo que recebe a semente, que é o solo à beira do caminho. O segundo tipo é o solo pedregoso. O terceiro tipo é o solo cheio de espinhos. Cada tipo de solo possui seu próprio obstáculo.
À beira do caminho, existem as aves do céu. O pedregoso não tem condições da raiz romper e entrar e se aprofundar. E o de espinhos acaba sufocando a capacidade da semente produzir. Então Jesus chega no último exemplo. A cada 4 sementes lançadas, 3 acabam caindo num solo não apropriado para a prosperidade da semente. Eu acho que você já começou a entender o que é próspero e o que é que traz prosperidade. Não é a semente em si, mas alguma outra coisa que Jesus vai explicar aqui. Então os discípulos ficam com aquela cara assim, não entendi não. Senhor, como é que é esse negócio? Semente, semeador, solo, espinhos. Então Jesus chama-os para o particular e diz, olha, para essas pessoas eu tenho falado em parábolas, mas vocês são privilegiados, porque eu vou explicar para vocês o que é que cada uma dessas sementes significa, ou melhor, o que é que cada um desses solos significa, porque a semente é a mesma em toda a semeadura. Então Jesus explica os solos e vai chegar no solo bom, a boa terra, e ele diz, mas as que caíram em boa terra, então ele explicando a parábola, são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm, dão fruto com perseverança. Chegando nisso, Jesus diz, o problema não é a semente. A semente é próspera o tempo todo. O natural da semente é que ela cresça. O natural da semente é que ela se desenvolva. Quando nós pegamos uma semente em nossas mãos, nós temos o potencial de uma árvore. Nós temos o potencial de uma planta. Agora vai depender de diversos fatores, condições, para que esta pequena semente venha a germinar, crescer e dar o seu fruto. Então Jesus diz, o problema não é a semente é a mesma no embornal ou no saco do semeador. Quando ele sai lançando a semente, ele pega da mesma qualidade, a semente produz a mesma capacidade, a mesma genética, o mesmo potencial. O problema é o determinado tipo de solo que a semente cai, que quando caindo, impede essa semente de prosperar, e impede essa semente de crescer. Então o que nós precisamos fazer é tirar o foco da semente e colocar o foco no coração. Porque Jesus trata de explicar que o solo é o coração do homem, e a semente é a palavra de Deus. Então a pergunta é, por que a palavra de Deus não cresce em mim? Por que eu não tenho amadurecido? Por que eu ainda continuo lutando contra as coisas que eu já abandonei, já deixei, e elas voltam e sufocam, inibem e impedem o crescimento da minha vida? Então, a questão central de tudo isso que nós estamos falando é a seguinte, a questão não é a qualidade da semente, mas a qualidade do solo que a recebe. A pergunta é, e o seu solo? É bom? E o seu solo? É legal? O seu solo está preparado? Nós não podemos dizer que a minha semente não cresce. E por que ela não cresce? E não é essa a pergunta. A pergunta correta é, o que está impedindo a minha semente de crescer? É tirar o foco da semente e colocar o foco no ambiente, no envolvimento, que acaba imediatamente se relacionando com essa semente. Vamos supor, por exemplo, que eu chego no médico e falo assim para o médico, olha, estava olhando a minha filha, estou vendo a altura dela, e digo para o médico, por que minha filha não cresce? O médico vai olhar para mim e vai dizer o seguinte, não, a pergunta não é essa. Crianças foram feitas para crescer. A pergunta é, o que está impedindo essa criança de crescer? Quais são os ambientes, as situações, quais são os contextos e os meios que estão impedindo o natural acontecer? Então a pergunta é, por que a semente não tem crescido no meu coração? Não. É o que tem impedido essa semente de desenvolver, crescer e dar frutos. O problema não é a semente, o problema é o solo que a recebe. Por isso que Jesus destaca essas palavras em altas cores. Bom, eu que destaquei em altas cores, ele falou em alto bom som. Jesus destaca boa terra, coração bom e generoso. Por isso que a gente precisa cuidar desse lugarzinho, esse lugar que nós não podemos dizer que fica do lado esquerdo no peito, mas que é um lugar imaginário dentro do nosso organismo, da nossa intelectualidade, dentro da nossa cognição, esse lugar chamado coração. A gente diz que coração é isso aqui, mas coração não pensa, coração só reage, ele é um órgão, ele reage aos impulsos, ele reage aos sentimentos, ele reage aos pensamentos. Então, quando nós falamos coração na Bíblia, estamos falando de uma sede, de um lugar, de um espaço, uma residência onde ficam nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, como proteger esse lugar para que ele seja uma boa terra?
já que a semente é boa, a semente é frutífera, a semente tem capacidade de germinar, crescer e dar muitos frutos. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma boa terra. Então, para esse ano de 2022, no mês de outubro, seu coração estará preparado ainda para ser uma boa terra? Ou os tiros e as caminhadas que você faz são curtos? Aqueles tiros pequenos, de mudanças rápidas, passageiras e momentâneas. A gente chama isso de cavalo paraguaio, que tem bom arranque, mas que depois perde no restante da corrida. Ou seja, eu começo com tudo a minha campanha e desisto logo em seguida. Começo com tudo a minha vida espiritual em janeiro, mas em fevereiro ela não permanece. E aí depois eu jogo a culpa na semente. Deus não é bom, Deus não se importou comigo, Deus não fala comigo, Deus não proveeu. Deus o quê? Sendo que Ele deu a sua palavra, Ele deu as suas garantias, a gente só precisa ser o solo bom. Você não precisa fazer a semente crescer. Você não precisa fazer a semente desenvolver. Você não precisa fazer a semente dar frutos. Isso não é tarefa sua. A sua tarefa é só ser um solo bom. É remover os entulhos, os empecilhos, os espinhos, as pedras, as rochas, remover as aves, remover tudo e ser o solo bom. É só essa a minha tarefa. Por isso que a gente gasta muito tempo e muita energia tentando fazer a semente crescer. Vamos, sementinha, cresce. Vamos, sementinha, cresce. E eu não sou o espaço, o lugar onde ela pode se desenvolver naturalmente, porque Deus deu as promessas dele para você para acontecer. Deus deu as promessas dele para a sua casa para serem realidade. Elas vão crescer, mas depende do seu solo. Vamos colocar em exemplo para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer? Deus deu uma promessa para você, de que você vai ser abençoado e vai ser feliz no seu casamento. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:22, o que encontra uma mulher encontrou algo agradável e alcançou a suprema bondade de Deus. Então, há uma promessa de que você pode ser muito feliz no seu casamento. Pode ser, porque depende se você é o solo apropriado para essa semente crescer. A culpa não é de Deus que escolheu mal para você. A culpa não é de Deus que não fez a semente crescer. A culpa é nossa, onde o coração não estava preparado para colher, cuidar, acalentar dessa semente e ser o solo com os nutrientes necessários para... De repente ela rompe. De repente ela aparece, de repente ela surge. Então o nosso papel, queridos, é tirar o foco da semente e colocar o foco no solo. Então eu vou usar aquela frase de novo. A pergunta não é o porquê que a minha semente não cresce. A pergunta é o que está impedindo da semente crescer. Veja como eu mudo o foco. Vou imaginar aqui com vocês. Por que minha semente não cresce? Os meus olhos estão voltados para a semente, fazendo um diagnóstico, uma avaliação. Essa semente é muito pequena, eu acho. Eu acho que essa semente não é ideal. Eu acho que eu peguei errado, comprei o saquinho errado de semente lá, e não é possível. Por que a minha semente não cresce? O foco é a semente. Olha só agora. O que está impedindo minha semente de crescer? Eu sei que a semente é boa, eu sei que a semente é apropriada, eu sei que ela tem potencial, eu só estou olhando o que está impedindo ela de crescer. Você está entendendo agora? Colocando assim em termos gerais, por que minha semente não cresce? Foco na semente. Não é isso que Jesus está dizendo nessa parábola. O que está impedindo minha semente de crescer? É isso que Jesus está dizendo. Seja o coração bom e seja o coração generoso. Seja o coração apropriado para essa semente que já é próspera. Por isso que o título não está 100% errado. Por isso que eu mantive ele mesmo assim. Porque a semente é próspera. Precisa saber se o solo é. A semente do reino de Deus, irmãos, é uma bênção. A semente da palavra de Deus tem privilégios, garantias, certezas, seguranças, bênçãos, provisão, cuidado, certezas, livramentos. A palavra de Deus não pode mentir, a palavra de Deus é próspera. Ele diz em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes pelo contrário, ela passará e voltará para mim, trazendo todos e cumprindo todos os propósitos para qual a designei. A palavra de Deus é frutífera. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus faz as coisas acontecer. O Salmo 29 diz que a palavra de Deus é poderosa, ela despedaça os cedros, faz tremer os desertos, faz dar luz às corças, ele faz tudo acontecer, a palavra de Deus. Mas o solo tem que ser poderoso, o solo tem que ser com bom nutriente, o solo tem que ser próspero. Então o que nós vamos fazer essa noite é juntar essa semente que já é uma bênção, com esse solo do nosso coração que talvez tenha sentido e tenha vivido dificuldades de acalentar, guardar e proteger essa semente. Inclusive é isso que o texto diz. Para que a semente venha crescer, eu preciso guardar. É uma proteção.
Eu não posso deixá-la exposta, caso contrário, as aves do céu vêm roubá-la, como diz a parábola. Eu não posso deixar exposta, caso contrário, a raiz não vai descer e não vai se aprofundar. Eu não posso deixá-la de qualquer forma, caso contrário, o espinho vem abafá-la e sufocá-la. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso proteger esse solo, eu preciso guardar, eu preciso entesourar essa semente. Talvez seja por isso, irmãos, que Jesus disse em João 14, 21, ele diz: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, então eu os amarei, e virei com o meu Pai e faremos nele morada. Veja só, se vocês me amarem, vocês guardarão meus mandamentos. Os mandamentos de Deus são para serem guardados, protegidos. O Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Provérbios capítulo 7, versículo 1 fala: meu filho, ouve os meus mandamentos e guarda-os em seu coração. Guarda, protege. Jesus disse em Mateus 28, 20, ensinando aos discípulos: ide por todo mundo, pregue o evangelho, despejem essa semente, apresentem essa semente do evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. É uma proteção, reter a semente, guardar, proteger. Eu pergunto para você: você é o solo bom agora? Você tem protegido as promessas de Deus na sua vida? Ou tem vendido essas promessas por qualquer outra coisa que esse mundo oferece? Você tem protegido a semente de Deus na sua história? Ou você tem negociado diante de qualquer circunstância adversa? Você tem protegido essa semente com fé, com esperança, com perseverança? Ou você tem abandonado o processo assim que fica difícil? Por isso que o texto vai dizer, não é só reter, não é só guardar, é perseverar, porque quando a gente fala em semente, a gente fala de um processo que está longe dos nossos olhos, abaixo da superfície, irmãos. Nós somos uma geração imediatista demais, a gente quer para agora. Esses dias meu filho colocou um negócio no micro-ondas, e aí ele apertou, e de repente não ficou pronto. Eu falei: filho, mas você tem que, isso aqui não é de micro-ondas, isso aqui você tem que esperar mais tempo, isso aqui não é desse jeito. Eu falei: mas pai, o micro-ondas não faz tudo rápido? Já aprendeu, que se quer alguma coisa rápida e instantânea, coloca no micro-ondas, mesmo que não seja para ele. Então a pergunta que eu quero fazer ao nosso coração hoje, ao nosso, é se eu tenho perseverado naquelas coisas que eu ainda não consigo ver e enxergar. Eu sei que você quer para agora, eu sei que você não quer esperar chegar em outubro, que você quer que isso aconteça em fevereiro. Mas a questão é que, ou eu posso continuar sendo solo bom e preparando para a irrupção dessa semente, ou eu vou antecipar o processo e tentar cavar fundo e tentar fazer com que ela nasça sozinha. Isso não vai dar certo, vai ser frustrante. Perseverar é saber que alguma coisa está acontecendo longe dos meus olhos, que eu não sei, mas que Deus está criando raízes fundamentais, para que quando crescer e aparecer, ela vai ser uma bênção. Por isso, persevere, guarde a palavra de Deus, guarde as promessas de Deus, guarde os benefícios de Deus no seu coração, e depois, continue perseverando. Mas pastor, eu não vejo. Persevere. Mas pastor, eu não consigo. Dê mais uma caminhada, não desista, não desanime, porque aqueles que retêm a mensagem, retêm a palavra, com perseverança, vão colher os frutos. É assim que vem os frutos, guardando e perseverando, mesmo que você não esteja vendo. E se Deus estiver preparando raízes profundas para conseguir fazer essa semente crescer mais na sua vida? Você conhece a história do bambu chinês? Eu acho muito interessante. O bambu chinês é um dos maiores plantas, né, que crescem a alturas extraordinárias, muitos e muitos metros, dezenas de metros. Mas o bambu chinês, apesar de ser grande, quando é plantado, ele fica por 5 anos aproximadamente com apenas um brotinho. Ninguém imagina que aquele brotinho de bambu vai se tornar um bambu chinês, um dos maiores e mais altas plantas do mundo. O que acontece? Depois de 5 anos, de repente, ele cresce, e de uma hora para outra ele fica gigantesco. Mas ele passou 5 anos como um broto fazendo o quê? Crescendo raiz. Porque os estudiosos dizem que para a mesma altura que o bambu chinês tem também o mesmo sistema de raízes para baixo da superfície, para baixo do solo. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente acha que não está acontecendo, mas que Deus está fazendo raízes,
criando raiz, para suportar o crescimento, para suportar a bênção que Ele quer derramar sobre nós, porque uma bênção sem raízes pode ser um peso e vem desmoronar sobre os nossos ombros. Por isso, Deus sabe o que está fazendo. Persevere na semente que você tem plantado, de oração, de jejum, de entrega, de consagração, de santificação, de firmeza, de fé. Não desanime, mesmo que você não esteja enxergando, porque eu quero profetizar que existe alguma coisa acontecendo abaixo do solo, onde você não enxerga, tua semente vai prosperar, amém? Porque ela é próspera. Só seja o solo abençoado, só seja o solo próspero, e guarde isso essa noite como uma mensagem principal para o nosso coração. A questão não é porque a semente não está crescendo, mas o que está fazendo é impedi-la de crescer. Então pense nisso, preste atenção nisso, e volte o seu foco não para o que Deus está deixando de fazer, mas o que você está deixando de fazer para que a semente cresça, prospere e seja muito abençoada. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos orar. Quero convidar o Ministério de Adoração mais uma vez aqui à frente. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, a Ele a glória, o refrão dela, e vamos fazer isso entregando os nossos pedidos de oração aqui à frente. Está com o seu pedido aí? Tá? Coloca ele na sua mão, eu quero orar com você nesse momento, antes de ele vir para esse vaso, e depois o pastor Rodrigo estará chamando o Ministério de Intercessão e entregando o mês de outubro, o mês onde nós estaremos apresentando as nossas necessidades ao Senhor. Pegue aí o seu papel, nós vamos orar juntos. Pai, aqui estão os nossos pedidos, Senhor. Senhor, nós temos colocado essa semente nas tuas mãos. Senhor, sabemos que é próspera, porque o Senhor diz que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, o Senhor faz. Nós estamos aqui colocando coisas, ó Pai, que temos a certeza que no teu reino são prósperas, e nós confiamos que o Senhor pode fazer com que isso seja uma bênção para nós e para muitas pessoas. Mas Senhor, faça o nosso coração ser próspero, nos livre daquelas coisas ruins, negativas, nos livre de solo empobrecido, de solo miserável, de solo sem nutriente de fé, de esperança, de santidade. Nos livre de um solo, ó Deus, que seja miserável, inorgânico. Nos livre de um solo, Deus, que não tenha condições de reter essa semente, e faça o nosso coração frutífero, próspero, para receber a boa semente da tua promessa e prosperarmos e a sermos abençoados em cada uma delas para esse ano de 2022, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar, enquanto nós cantamos você pode vir aqui à frente e entregar o seu pedido. Declarando isso, igreja. Aleluia, Senhor. Nós vamos nessa hora, irmãos, interceder, clamar ao Senhor pelo mês de outubro. Quero chamar aqui o pastor Denis para estar junto. Os irmãos da intercessão, estenda as suas mãos, vamos orar, clamar ao Senhor. Os irmãos também, estenda as suas mãos, comece a clamar ao Senhor. Quando levantamos nossas mãos, é um sinal de dependência, dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, nós pedimos, reconhecemos nossas necessidades, mas dependemos do Teu amém, dependemos do Teu agir, dependemos totalmente do Senhor. Pai, tudo que foi semeado, Senhor, em oração, que foi escrito, Senhor, nestes papéis, tudo que foi semeado para o mês de outubro, Pai, há muitos também que estão rendendo já gratidão ao Senhor. Gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito, e gratidão por aquilo que o Senhor fará, Pai. Senhor, sim, nós queremos nessa hora já declarar que pela fé pisamos em outubro com o coração grato ao Senhor, com o coração agradecido porque o Senhor está sempre sustentando-nos frente aos, ó Deus, desafios,
Pai, nós declaramos, ó Pai, o mês que seremos tomados pelo renovo do Senhor. É o mês que é onde é celebrado a reforma protestante, Senhor, e nós oramos por uma reforma, Senhor, sobre a tua igreja. Oramos por um tempo de alinhamento, um despertar glorioso. Oramos por um tempo de avivamento, Senhor. Nós oramos, Deus, por um tempo de reforma na tua igreja. Nós oramos, Deus, intercedemos que a ação do Senhor venha sobre os lares, venha sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor remova tudo aquilo que não te louva de nossos corações, ó Pai. Nós pisamos neste mês, declarando o renovo do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo nesta nação. Pai, em nome de Jesus, entregamos diante dos teus cuidados, pois nós cremos que tu és o Senhor dos senhores. Pai, que a tua mão poderosa continue sobre nós, sobre a nossa casa, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, entregamos aos teus cuidados. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve o Senhor Jesus com as suas palmas, igreja. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Irmãos, vamos na paz, que o Senhor guarde todos vocês. Lembrando que amanhã, nosso penúltimo dia da campanha, às 20 horas, estaremos juntos para louvar ao Senhor. Vamos na bênção.